Paz e graça a todos. Que bom estarmos juntos para adorarmos ao Senhor de forma alegre, de forma leve, com muita alegria no coração, com muito temor e tremor diante do Senhor, e podermos terminar esse momento dizendo que a honra, a glória precisarão sempre ser dadas àquele que nos vocacionou, que chamou a cada um de nós aqui, não só pastores, mas a toda a igreja, todo aquele que foi colocado no corpo de Cristo. Você tem uma vocação dada por Deus, não só pastores. Nós ensinamos isso ao longo de já décadas, a gente pode dizer assim, né? Mais de 2 décadas aqui, 23 anos, ao longo de 33 anos de ministério, para que a gente não pense que só os pastores são chamados. Cada um é chamado a servir com o dom que Deus lhe deu. E nós temos a alegria de, neste dia, nesta manhã, de podermos estar celebrando ao Senhor, glorificando ao Senhor e ordenando, assim Deus nos permita, ordenando ao ministério sagrado da palavra, ao ministério pastoral, ordenando o nosso irmão em Cristo, membro desta igreja, bacharel em teologia, formado agora recentemente, como estivemos dia 2 de dezembro, nosso irmão Denilson da Silva Cunha, já ia dizer seminarista. Coração de seminarista, né? Coração de seminarista. Eu brincava no primeiro ano de ordenação, eu dizia, ordenado reverendo, coração de seminarista, mas coração de pastor. Eu quero convidar o presbítero Gilson a estar aqui conosco. Ele é o presbítero eleito pelo conselho para, ao longo de todo esse ano, a cada ano o conselho elege, pode reeleger ou não, para representar a igreja no presbitério. Eu não sei se o presbítero Felipe Coutinho está conosco aqui. Não. Ele tinha que estar pregando, tentou trocar a escala de pregação. O presbítero Felipe estará, se Deus permitir, acredito que pregando na Igreja Presbiteriana de Filadélfia. Eu vou convidar a Gilson para estar conosco aqui. Quero convidar também o pastor Marcelo, que está aqui conosco. Pastor da Igreja Presbiteriana da Madalena. Não fiquem com raiva dele. Deus tem os seus propósitos na igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra. Inclusive, achei muito bom que retiraram uma cruz, pastor Marcelo, que esteve aqui alguns dias atrás. Eu disse, olha, pode ir tranquilo, pelo menos enquanto você estiver dentro do templo, eu posso dizer um pouco, eu vou garantir sua segurança, você não será crucificado. Passou da porta, eu já não respondo mais. Mas nós queremos, representando o presbitério e também o presbitério Capibaribe, da Igreja Presbiteriana da Madalena, para onde, então, assim, sendo ordenado, o bacharel em teologia Denilson, sendo ordenado para o pastorado, estará, então, sendo transferido do nosso presbitério para o presbitério Capibaribe. Eu quero convidar, então, o Denilson para estar aqui à nossa frente, de frente para nós. Eu quero pedir ao pastor Marcelo que ele possa fazer esta oração inicial e depois nós daremos algumas palavras para o nosso irmão e para toda a igreja. Queridos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Deus bendito, nós te adoramos, porque o Senhor é o Deus acima de tudo e todos, não há outro como o Senhor. Nós te bendizemos porque o Senhor nos salvou pela graça e nos deu grande privilégio de sermos pregoeiros da palavra do Senhor. Te louvamos por essa igreja, por sua dedicação ao Senhor, pela centralidade nas Escrituras. Louvamos, ó Deus, pelo trabalho sério e dedicado desse conselho. Louvamos o Senhor pelo investimento dessa igreja no reino do Senhor. Te adoramos, ó Pai, em especial neste momento pela vida do teu filho, teu servo Denilson, que o Senhor mesmo salvou e chamou para si e deu a ele a bênção de cumprir no reino o papel de, a partir de então, ser um pastor de ovelhas. Pai Santo, que seu coração
permaneça humilde, rendido, dependente do Senhor, e que sua vida continue a ser um instrumento para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Ajuda, ó Deus, diante dos desafios, para que em todo tempo eles, amparado pelo Senhor, possa cumprir aquilo que o Senhor mesmo designou. Nós te adoramos e também apresentamos diante do Senhor nossas vidas, porque somos absolutamente dependentes do Senhor. Nós te louvamos em nome do Cristo. Amém e amém. Denilson, o Senhor Jesus Cristo, sobre cujos ombros está o principado, que é chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele que é rei e cabeça da igreja, havendo subido ao alto e recebido dons para os homens, dotou a igreja com oficiais extraordinários e permanentes, para reuni-la e edificá-la. Os apóstolos, os profetas e os que possuíam o dom de línguas, de curar e fazer milagres, foram oficiais extraordinários empregados a princípio por nosso Senhor e Salvador para reunir o seu povo dentre as nações, conduzindo a família da fé. Esses oficiais, esses dons miraculosos, foram então cessando ao passar do tempo. Presentemente, o Senhor Jesus Cristo é servido conservar em sua igreja os ministros da palavra, ou seja, os pastores, presbíteros, docentes, como são chamados na Igreja Presbiteriana do Brasil, comissionados para pregar o Evangelho, administrar os sacramentos e governar. Os presbíteros regentes são encarregados de ajudar no governo, e os diáconos, cujas funções consistem na arrecadação das ofertas dos fiéis para fins piedosos, no socorro aos que na igreja estão necessitados e no cuidado da ordem do culto. O ofício de ministro da palavra, para o qual o irmão estará sendo então ordenado, é o primeiro na igreja em dignidade e utilidade. Na Escritura são dados diversos títulos àqueles que o exercem, e esses títulos exprimem seus diversos deveres, não hierarquia. O ministro da palavra é chamado bispo, porque tem a superintendência do rebanho de Cristo. Ele é chamado também de pastor, porque dá alimento espiritual ao rebanho. Ele é chamado de ministro, porque ele cumpre ser grave e prudente, um exemplo para o rebanho, e governar bem a casa e o rebanho de Cristo. Anjo da igreja também é chamado, porque é mensageiro de Deus. É chamado também de embaixador, porque é enviado a declarar a vontade de Deus aos pecadores e a rogar-lhes que por meio de Cristo se reconciliem com Deus. É chamado de evangelista, porque anuncia as boas novas de salvação aos ignorantes que estão a ponto de perecer. É chamado de pregador, porque está constituído para proclamar o evangelho. É chamado de doutor, porque expõe a palavra e com sã doutrina admoesta e convence aos contradizentes. É chamado também de despenseiro dos mistérios de Deus, porque distribui a múltipla graça de Deus e as ordenanças instituídas por Cristo. Estes títulos não indicam diferentes graus de dignidade no ofício, mas descrevem todos o mesmo ministro. Achamo-nos aqui reunidos para ordenar, irmãos e igreja, mais um ministro da palavra. Deus mesmo é quem chama e faz os verdadeiros ministros da igreja e lhes concede os dotes necessários para o desempenho de seus deveres. A ordenação, portanto, não é o que faz o ministro ou lhe dá capacidade para o ofício, mas é a admissão autorizada de uma pessoa devidamente chamada para desempenhar um ofício na igreja de Deus. Admissão essa acompanhada de oração e imposição das mãos, segundo o exemplo apostólico. Acha-se então presente para ser ordenado ministro do Evangelho e da palavra o nosso irmão Denilson da Silva Cunha. Esse é o momento também de votos e de responder algumas perguntas, porque diante do Senhor é que você está fazendo isso.
O faz com alegria? Então pode sorrir. Ele está tenso. Eu quero fazer algumas perguntas constitucionais, que precisamos fazê-las. Você crê que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática? Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Você aprova e sustenta o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Você promete sujeitar-se a seus irmãos no Senhor? Você declara que, segundo o conhecimento que tem no seu coração, procura o santo ministério movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pela pregação do Evangelho de seu Filho? Você promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra você se levante por esse motivo? Sim. Você promete que, como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará pela graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho por meio de sua conversação e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus o constituiu bispo? Sim. Você aceita e empreende agora a obra do Evangelho e promete que, com o auxílio de Deus, será fiel no desempenho de todos os deveres inerentes à vocação de ministro de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. E vocês, povo desta igreja, e demais irmãos aqui presentes, continuam e colocam-se diante do Senhor, determinados a respeitar o nosso irmão Denilson como pastor e recebê-lo como pastor? Foi mais forte do que o seu sim, por isso que trouxeram um microfone. Prometem receber da sua boca, com humildade e amor, a palavra da verdade e submeterem-se a ele no devido exercício da disciplina? Prometem animá-lo em seus trabalhos e ajudá-lo nos esforços que empregar para a instrução e edificação espiritual da Igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada sobre a face da terra? Obrigam-se, então, a cuidar dele em amor cristão, onde quer que ele esteja, e envidar todos os esforços para que ele tenha sempre o apoio material e espiritual, para que ele possa servir com alegria ao Senhor. Eu fiz algumas perguntas que elas são feitas quando aquele que está sendo ordenado, ele vai ser pastor daquela igreja. Mas você continuará pastoreando a igreja, porque nós somos pastores não só de uma igreja local, assim como eu, pastor Marcelo e outros pastores. Nós somos pastores da igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde quer que nós estejamos, nós estaremos sendo convocados. Por mais igrejas que você passar, você será muito convocado. Eu só passei por 4. De vez em quando vem um convite. Por favor, venha aqui, dê uma palavra. Queria que você falasse aqui nesse sepultamento. Queria que você fizesse esse casamento. E assim é a vida do pastor. Por isso que eu fiz essa pergunta à igreja que lhe acolheu ao longo desses 13 anos. Não é isso? Chegou em 2010, aqui, em 2010, com 12 anos, e hoje está aqui, então, sendo ordenado ao ministério da palavra. Eu quero convidar a todos os pastores que estão aqui presentes, eu quero convidá-los à frente, todos os pastores, presbíteros, quero convidá-los a vir aqui à frente. Nós vamos, neste momento, proceder então, a oração e oficialmente, então,
a ordenação. Reverendo é um termo religioso da nossa língua portuguesa, de respeito àquele que exerce principalmente um ofício religioso. E eu sempre gosto muito de brincar e dizer, Deus não me chamou para ser reverendo, mas para ser pastor. De fato, o título reverendo não está na Bíblia. Eu brinco com isso, eu não tenho nenhum problema, nenhuma crise com o termo reverendo, mas eu gosto sempre de lembrar o meu coração. E isso por conta, já que vamos proceder uma ordenação, de 1986, um artigo que foi escrito pelo pastor Francisco Leonardo. Ele dizia que ele escreveu um artigo, contou uma história, e numa outra pregação dele no seminário, ele então contou uma história de que ligaram para ele do sul do país. Na época nós tínhamos só 3 seminários, um aqui chamado Presbiteriano do Norte, o SPN, onde Denilson, eu, pastor Marcelo, não, onde estudamos, não é? E tinha o Seminário Presbiteriano do Sul e o José Manuel da Conceição, os dois lá chamados do Sul, mas lá no Sudeste. Então ligaram do Sul e perguntaram ao pastor Francisco Leonardo, foi o último ano dele, depois de 20 anos como diretor do nosso seminário, e perguntaram a ele, pastor, vocês vão estar formando pastores no final deste ano? E ele nos disse eu respondi pelo telefone, ele disse, sim, todo ano nós temos alunos, todo ano nós formamos pastores. E ele achou estranha essa pergunta. Ele disse, mas por que você está perguntando isso? Ele disse, é porque aqui no Sul nós estamos cansados, nós estamos cheios de reverendos. Nós queremos pastores. Nós queremos gente que ame a igreja. Gente que tenha amor ao Senhor da igreja. E aí a gente está fazendo essa diferença entre o que é ser um pastor e o que é ser um reverendo. Tem muita gente aqui no Sul que está mais preocupada com o título do que com o serviço. E nós ficamos felizes, Denilson, de, ao longo desses anos, todos esses anos que você aqui esteve, e principalmente esses 4 anos, nós ficamos muito felizes que você tenha atuado como pastor, sem o título de reverendo, sem ter sido ordenado, mas você pastoreou a igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso é muito importante, porque como conselho nós reconhecemos isto, e nós louvamos muito a Deus por sua vida. E podemos perceber isso ao longo dessa caminhada. Vamos orar, eu vou pedir que você venha um pouquinho mais para o centro, aqui, para que os presbíteros possam vir, podem ficar aqui ao redor. Nós vamos impor as mãos. Eu vou pedir que Denilson possa ficar de joelhos, que a igreja possa se colocar de pé. Nós vamos impor as mãos. Senhor Deus e Pai, nós estamos, ó Deus, na Tua presença, diante do Teu povo. Nós Te adoramos pela vida do Teu servo, Denilson. Te louvamos, ó Deus, porque Tu chamas cada um do corpo de Cristo para servir ao Senhor conforme dons, talentos, habilidades que o Teu próprio Espírito nos concede como corpo, como igreja. E de modo especial, Senhor, Tu também separas homens para Te servirem como pastor no rebanho. Te louvamos, Deus, pela vida de Denilson. Te louvamos por esse momento. Que ao longo da sua caminhada ele jamais esqueça as mãos do presbitério estendidas sobre ele. Que ele jamais esqueça, principalmente, da tua bênção, do teu chamado, da vocação que só o teu Espírito pode conceder. Não há ofício mais precioso do que este. Como aprendemos na tua palavra, que privilégio, que anjos anelaram pregar a tua palavra. Que responsabilidade, Senhor, sobre teu servo, jovem, que o Senhor o abençoe para onde o Senhor levar. E neste momento, ó Deus, entendendo ele a tua vontade, o teu propósito para a vida dele, tendo te servido, Senhor, ao longo desses 13 anos aqui nesta igreja, nós somos muito gratos, Senhor.
Não podemos prendê-lo, não podemos amarrá-lo, mas a tua vontade, nós entendemos que ela vai acontecendo nas nossas vidas como pastores, como líderes. Como homens podemos não entender muitas coisas, mas é tão somente bastante para as nossas vidas descansar no Senhor. Descansar no Senhor acima de qualquer coisa. E saber que o Senhor que nos chama é o Senhor que nos conduz, Ele, o Senhor que nos vocacionou. Por isso, ó Deus, nós pedimos a Tua bênção quando o Teu servo será transferido, segundo a Tua vontade, para o presbitério Capibaribe. Pedimos que ele seja uma grande bênção neste novo presbitério, uma grande bênção na igreja presbiteriana da Madalena, que ele seja uma grande bênção no ministério que o Senhor concedeu e tem concedido ao teu servo, pastor Marcelo, que ele aprenda dia após dia a andar em humildade, sabedoria, unidade, paz, que ele seja bênção na vida e no ministério do pastor Marcelo, porque desta forma estará sendo bênção no ministério da igreja da Madalena, e estará sendo bênção no reino do Senhor Jesus Cristo, na igreja espalhada sobre a face da terra. Conserva o teu servo, pistos, fiel ao Senhor que o chamou e o vocacionou. Nós te oramos, Pai, assim, agradecidos por tudo, no nome do Supremo Pastor, do cabeça da igreja, do Senhor da igreja, do noivo da igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te oramos e clamamos, no nome de Jesus, e para a glória dele. Amém, sim, amém. Pedimos que Denilson possa se colocar de pé. Denilson, nós aqui estamos representando também o presbitério. E nós declaramos o irmão ordenado pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, ordenado pastor do reino do Senhor da igreja. E nós lhe damos a destra, para que você, a destra da fraternidade, da comunhão, do amor do Senhor Jesus Cristo, para que você tome parte conosco neste ministério. Que o Senhor lhe abençoe. A igreja, querendo, pode assentar-se, pode ficar à vontade. Pastor Masson. Pastor Marcelo precisará sair, porque já ele estará saindo, porque há uma assembleia e ele precisa presidir na Igreja Presbiteriana da Madalena. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico e aí sim vamos convidar as nossas crianças após a leitura. Eu convido a igreja a se colocar de pé, mais uma vez. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, nós leremos dos versículos de 12 a 16. Jeremias 17, de 12 a 16. Jeremias 17, de 12 a 16.
Eu quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente, mas prestando bastante atenção àquilo que a palavra de Deus nos diz. Nos diz a palavra, Jeremias 17, de 12 a 16, nos diz a palavra: trono de glória enaltecido, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te. Nem tampouco desejei o dia da aflição, tu sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Eu quero repetir este versículo 16, quero convidá-los a lermos juntos este versículo 16. Vamos ler? Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição, tu sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Amém, Senhor. Eu quero convidar as crianças, eu convido as crianças a virem à frente. Nós vamos orar por elas e por nossas vidas. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar a nossa fronte. Todo mundo de olhinho fechado, ninguém conversando. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós nos alegramos, Senhor, nesta manhã por Tua palavra, que enche o nosso coração de esperança em meio a tanta confusão no mundo. Há tantas guerras, rumores de guerras, há tanta desesperança de pessoas que não encontrando o sentido da vida, que está tão somente em Ti, Senhor. Tem tirado a própria vida. Que o Senhor nos traga alento, que o Senhor nos abençoe como igreja do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue a abençoar neste dia a cada pastor. Que o Senhor estenda as suas mãos, não só sobre os pastores, mas sobre as suas famílias. E nesse momento especial, Senhor, que Tu possas falar aos nossos corações, a todos nós. Que o Senhor também abençoe aos nossos pequeninos, que eles possam receber a palavra do Senhor e possam ser edificados sobre esta palavra maravilhosa. Nós Te oramos e Te agradecemos, Pai, por tudo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Podeis assentar-vos. Mas eu não me recusei a ser pastor. Dr. Martyn Lloyd-Jones tem, dentre vários livros, um livro cujo título é Pregação e Pregadores. Era um livro que, ainda que não fosse obrigatório ler, nós nos sentíamos na época do nosso curso, de 86 a 89, mas já antes disso nós sabíamos que era um texto profundamente recomendado para que os seminaristas pudessem ler.
pregação e pregadores. Dr. Martyn Lloyd-Jones faleceu no ano de 1981. A capela de Westminster, onde a família real fazia os casamentos e outras cerimônias, domingo após domingo ela ficava lotada, um local para mais de 2.000 pessoas. As pessoas ansiavam por ouvir a pregação da palavra de Deus. Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele fez parte da equipe, ele era um médico assistente do médico principal da família real, da rainha da Inglaterra. Em um dado momento ele entendeu que Deus o estava chamando para o ministério e que ele precisava sair dessa equipe. Não dava mais para conciliar o ministério pastoral com o trabalho médico. E então disseram para ele: como você vai deixar tudo isso? E a resposta dele foi: eu não estou deixando tudo, eu recebi tudo. Eu recebi tudo. Entendendo que o tudo aí que ele havia recebido era a grande vocação e missão de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como dizia Charles Haddon Spurgeon, pregador da Metropolitan Church em Londres, na Inglaterra, ele dizia aos seus alunos, ele dizia: nunca aceite ser prefeito de Londres, se você foi chamado para ser pastor. E o texto dele é muito belo e ele quer como que dizer o seguinte: não se rebaixe. É muito pouco ser prefeito de Londres para alguém que foi chamado para ser pregador do Evangelho, para ser pastor de almas. Não se rebaixe. Nunca aceite o ofício primoroso da pregação da palavra. E voltando ao Dr. Martyn Lloyd-Jones, na capa do livro havia uma frase dele, e essa frase marcou meu coração ao longo de todos os anos no seminário e ao longo de todos esses anos no ministério pastoral. Dizia Dr. Martyn Lloyd-Jones: para mim a pregação é a maior, a mais elevada e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. Jeremias foi chamado ainda jovem para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para pregar as profecias que apontavam para o Senhor Jesus Cristo, as boas novas de salvação no Messias. Ele pregou ao povo de Judá. A situação do povo era calamitosa, catastrófica. Se você depois com calma lê em casa sobre os capítulos anteriores a este capítulo 17 que nós lemos, você vai encontrar do capítulo 2 ao versículo 6, um povo tomado por uma enfermidade espiritual. O povo estava afastado do Senhor. Os capítulos 7 e 8, Jeremias vai mostrar como esse povo estava carente de sensatez, de sabedoria. Os capítulos 8 e 9 também mostram a cegueira espiritual desse povo. 9 e 10 mostrando a traição e idolatria do povo de Judá. E nós não estamos livres. Não pense em ídolos só como aqueles ídolos constituídos e construídos materialmente. Os versículos 11 e 12 falam sobre a infidelidade do povo de Israel, do povo de Judá, e no capítulo 13, a teimosia, como esse povo era teimoso em continuar no pecado. É nesse contexto que Deus levanta Jeremias, um jovem. Ele mesmo diz no capítulo 1, versículo 6, ele diz: não passo de uma criança. Eu não passo de uma criança. Ele foi proibido por Deus de casar como um sinal da cessação da vida normal. Deus estava dizendo: Jeremias, você não vai casar. E quando as pessoas então não entenderem, mas por que o profeta não há nenhum voto, não há nenhuma obrigatoriedade de celibato, e por que Jeremias não casa? É porque isto é um sinal para o povo de Judá, para dizer: esta vida normal, aparentemente normal, no pecado que vocês estão vivendo, essa vida normal acabou. Deus estava pesando a mão sobre o povo de Judá. Ele foi solitário, Jeremias, no seu tempo de ministério profético. Tempo esse que durou 4 décadas, 40 anos pregando a palavra de Deus. Solitário porque a sua mensagem era muitas vezes impopular, indesejável.
O povo queria ouvir coisas boas, o povo queria ouvir que tudo seria paz, tudo seria maravilhoso, e Jeremias está dizendo, não, Deus está dizendo justamente o contrário. Todos os profetas estão então dizendo que vai dar tudo certo, que esse exílio da Babilônia não vai demorar, não vai acontecer nada. E quando você abre lá em Jeremias 29, Deus está dizendo, Jeremias, diga a esse povo, que esse povo case aí no exílio na Babilônia, que esse povo plante, sabe por quê? Que esse povo vai passar 70 anos aí, essa é a sua mensagem. Mas eu não esqueci desse povo, eu vou abençoar esse povo, eu terei misericórdia desse povo. Que dureza para Jeremias. Como é duro muitas vezes o ministério de Nilson e pastores aqui, e seminaristas, e outros que estão prestes a serem ordenados. Como é duro muitas vezes ter que levar uma palavra que você sabe que não vai agradar, mas precisa ser levada, porque não é a vontade do pastor, mas é a palavra de Deus. E Deus estava dizendo ao povo, esses profetas estão dizendo que o exílio vai acabar logo. Não vai. Jeremias, você vai proclamar para o povo e vai dizer em alto e bom som, que vai durar 70 anos. O povo tem que abrir os olhos. Vai ser 70 anos de dureza aí, mas eu vou abençoar o povo. Por isso que o povo vai plantar, o povo vai casar, se preparem. São 70 anos. Não fique achando que vai durar 7 meses e já vão voltar para a terra de Israel. E foi assim que aconteceu. Que dureza para Jeremias. Jeremias tinha 24 anos, acredita-se, os mais estudiosos apontam. Por isso que ele disse, eu não passo de uma criança. Era muito jovem. Enquanto tinham profetas já bem maduros, idosos. Ele estava dizendo, olha, eu não passo de uma criança. Mais ou menos, ele teve o seu chamado lá pelo ano 626 a.C. 6 séculos e meio antes de Cristo. Que dureza para Jeremias. Que dureza. E ele diz aqui, eu não me recusei a ser pastor. Eu não me recusei a ser pastor. Nós passamos e vivemos tempos difíceis. E refiro-me àquele contexto da Covid. Algumas pérolas foram produzidas naquela época, preciosíssimas. Há um texto intitulado, querido pastor, por favor, não nos deixe agora. Lembre-se, eu não me recusei a ser, o quê? Pastor. Eu não me recusei a ser pastor. O título do texto, querido pastor, por favor, não nos deixe agora. As estatísticas são assustadoras, ano de 2020, nunca esqueçam. E as histórias são angustiantes. Se algo não mudar, a igreja americana terá de lidar com desafios sem precedentes no próximo ano e muitas igrejas locais não sobreviverão. Qual a tragédia? A crescente percepção de que uma porcentagem considerável de pastores tem em mente deixar as suas igrejas. Em julho, Chuck Lawless fez soar um alarme com o seu post. Estava lá o título, 6 razões por que alguns pastores podem renunciar logo depois da crise da Covid. Outros autores também têm escrito sobre o assunto. Em 31 de agosto, Tom Rainer, pastor de uma igreja batista, ele escreveu, por favor, me escute com atenção. A grande maioria dos pastores com quem nossa equipe se comunica está dizendo considerar abandonar suas igrejas. Ele tem um ministério voltado para cuidar de pastores. É uma tendência que não vi por toda a minha vida. Alguns deles estão há apenas algumas semanas de anunciar a renúncia. Nossos pastores estão no meio de uma batalha em que acreditam não estarem aptos a vencer. Nossos pastores estão no meio de uma batalha em que a maior parte deles acredita não poder vencer. Liderar uma igreja sempre foi algo difícil, basta ler o Novo Testamento para saber disso. Sempre soubemos que pastores vivem em casas de vidro, onde cada decisão é posta sob um microscópio. Os pastores nunca acreditaram que pudessem agradar a todos, contudo as coisas mudaram. Os pastores estão sendo criticados, difamados e abandonados.
Eles sabem que cada decisão irá ofender praticamente metade de sua congregação, com muitos indo embora frequentar outra igreja. A instabilidade política e social dividiu as congregações e as redes sociais intensificaram as hostilidades. Pense sobre essas declarações da Lifeway Research, divisão de publicação e distribuição da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. E aí algumas declarações. A postura das pessoas se dividiu muito em linhas partidárias. Metade da igreja se opõe a qualquer reabertura, a volta aos cultos. A outra metade está frustrada por ainda não reabrirmos os templos. Outro então dizia: estou consciente de que as pessoas estão se exaurindo com a pandemia. Algumas estão assustadas com a morte, outras convencidas que tudo isso se trata de uma farsa. Tentar ministrar essas duas extremidades do espectro é esgotador. Muitas de nossas congregações ainda estão assustadas e indispostas a sair de suas casas. Não importa o que escolhemos ou não fazer pela segurança de cada vida. Acabamos escutando que somos exagerados ou que não fazemos o bastante. E então o pastor escreveu: eu preciso desesperadamente de algum tempo de descanso. Mas com as transmissões para organizar os cultos e a escola bíblica dominical, não tenho tempo de parar. Eu sou uma equipe de uma pessoa e é difícil encontrar alguém disposto a se juntar a mim. Tive apenas 2 dias de descanso desde o Natal. E eu quero louvar a Deus por cada um aqui, pela vida de cada irmão, por cada ministério desta igreja, por esta igreja. Eu nunca me senti sozinho em meio à Covid. Eu sabia que nós estávamos juntos e que nós enfrentaríamos e passaríamos por tudo isso. Um outro pastor disse: eu me sinto desconectado das pessoas e de suas necessidades. Eu preciso de encorajamento. Eu preciso que Arão e Ur segurem as minhas mãos. Remontando a Moisés, quando seus braços desciam, o povo de Israel era derrotado. E então sustentaram os braços de Moisés, que já estava idoso. Eu não estou tão idoso, mas eu agradeço o carinho e o cuidado dos irmãos desta igreja. Eu preciso de pessoas que caminhem comigo. Eu estou cansado de tudo virtual. Talvez eu só precise de um abraço. Há pastores se sentindo assim. Eu não me recusei a ser pastor, disse Jeremias. Apesar daqueles que, em primeiro lugar, abandonam o Senhor. No ministério pastoral, talvez essa seja uma das grandes dores. Não é que pessoas nos abandonem. Quem somos nós? É pior, é abandonar o Senhor. É alguém que dá as costas à igreja do Senhor Jesus Cristo, ao evangelho do Senhor, e vai viver completamente no mundo. E como pastores nós nos sentimos desesperados, angustiados, perdemos o apetite, as noites já não são mais as mesmas, e os problemas, as dificuldades, as confusões, isso angustia o coração do pastor. Eu não me recusei a ser pastor, em primeiro lugar, apesar dos que abandonam o Senhor. Jeremias diz: olha, aqueles que te deixam, eles serão envergonhados. Senhor, aqueles que te deixam, eles serão envergonhados. Os que se apartam de mim, diz ele, terão como os seus nomes escritos no chão. Ou seja, Jeremias estava dizendo, vai ser como alguém que vai passar rapidamente, que vai ser esquecido, se eles não se voltarem para o Senhor. Muito diferente dos nomes escritos no livro da vida, muito diferente do nome escrito no memorial, como está lá em Malaquias, o nome escrito no céu, como Jesus falou. E por quê? Como diz Jeremias, porque eles estão abandonando a fonte das águas vivas, das águas que se renovam, que é o Senhor, é o Espírito Santo. O símbolo está ali, naquela água que está a transbordar. Paulo sofreu o abandono de muitas pessoas. Leia as epístolas.
lendo Timóteo, por exemplo, e outras epístolas, Paulo chega a dizer: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Podemos nos sentir assim. O próprio Senhor Jesus Cristo, depois de pregar uma mensagem, muitos seguidores dele, da multidão, muitos seguidores o abandonaram. Ao ponto de Jesus olhar para os seus apóstolos e então perguntar: e vocês? Não querem também me abandonar? E os apóstolos trazem uma resposta tão profunda, tão bela, com tanta sabedoria dada por Deus: Senhor, para quem iremos? Se tu tens as palavras de vida eterna, então nós não podemos abandonar o Senhor. Não. Os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles perseveram, eles permanecem. E Deus vai dar a cada pastor, a cada igreja, discípulos assim, fiéis que amam ao Senhor, que serão desafiados, que se sentem desafiados a servir mais ao Senhor, porque sabe que não estão servindo a pastores, a conselhos, a juntas diaconais, a ministério, não, acima de qualquer coisa, estão servindo ao Senhor que os salvou. Se não tivermos essa consciência, estaremos perdendo o nosso tempo. Deus sempre vai colocar, apesar daqueles que abandonam ao Senhor mesmo da igreja, Deus sempre vai colocar Barnabés nas nossas vidas. Gente que vai cuidar da gente, como Barnabé cuidou de Paulo. Gente que vai cuidar, Deus vai colocar gente como Onesíforo, que procurou Paulo até encontrá-lo lá na prisão de Roma, não descansou. Era alguém que tinha um amor pelos pastores, pelos apóstolos, pelos líderes da igreja. Eu não me recusei a ser pastor, apesar daqueles que abandonam ao Senhor em primeiro lugar. Mas não só isso, eu não me recusei a ser pastor, apesar não só daqueles que abandonam ao Senhor, mas também apesar daqueles que descreem no Senhor. Descreem no Senhor. Olha o que nos diz o versículo 15. O profeta Jeremias diz: eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor, que se cumpra? Era dúvida, incredulidade, sarcasmo, ironia, que estava sendo lançada sobre Jeremias. Jeremias havia profetizado, ainda muitas coisas não haviam acontecido, e as pessoas olhavam e diziam: sim, cadê? Você não falou? Você não pregou? Você não profetizou? Sim, cadê? Cadê a palavra do Senhor? E essa expressão que se cumpre é como se dissesse: pelo menos se ela se cumprisse, né, até a gente iria acreditar no que você está falando. As profecias de Jeremias ainda não haviam se cumprido. Isso gerou descrédito no coração do povo. Porque Deus tem o seu tempo de agir. Jeremias profetizou contra toda situação espiritual de pecado do povo de Judá, que nós falamos lá no começo: enfermidade, insensatez, cegueira, traição, idolatria, infidelidade e ainda mais o exílio. E os falsos profetas aceitavam subornos, bebida forte, adultérios, e eram usados e até apoiavam as profecias de Baal. As profecias de Jeremias estavam demorando a se cumprir. Por isso que Jeremias vai dizer no versículo 16, é estranho, Jeremias diz: mas eu não me recusei a ser pastor seguindo-te. E aí veja o que Jeremias diz agora: nem tampouco desejei o dia da aflição, tu sabes. Jeremias estava dizendo: não, Senhor, tu sabes o que está no meu coração. Quando eles diziam sim à palavra do Senhor, pelo menos se ela se cumprisse: Senhor, tu sabes, eu não queria que todo esse mal viesse sobre o povo de Judá. Eu não queria, Senhor. Para quê? Só para eu poder dizer: está vendo aí toda a desgraça? Eu avisei a vocês, vocês não queriam então? Olha agora se cumprindo. E agora, vocês vão acreditar no que eu falei ou não? Não, Senhor, tu sabes, eu nunca desejei esse dia da aflição. Eu preguei, eu profetizei, eu alertei. Quantas dores há no ministério pastoral? De alertar pessoas, de chamar a atenção.
muitas vezes em particular, no silêncio, alertando, dizendo, cuidado, olha o que você está fazendo com sua vida, olha o que você está fazendo no seu trabalho, olha o que você está fazendo com o seu casamento, com a sua vida pessoal diante de Deus. E recordo-me de um testemunho de um pastor muito famoso aqui no Brasil, que ele pregando certa vez, ele disse, irmãos, foi a pior coisa que aconteceu no meu ministério, que tristeza eu tive de aconselhar um casal que estava no processo de separação, e eles me receberam no apartamento, tanto luxo, tanta pompa, me receberam muito bem, e eu procurei orientá-los, falar, porque a crise estava chegando numa situação terrível. E depois que aquele homem e a mulher me ouviram, o homem olhou para mim e perguntou, pastor, o senhor terminou o que o senhor tinha para falar? E ele disse, e aí eu falei para ele, sim, eu terminei. Ele olhou para mim e disse, muito bonitas as suas palavras. Eu agradeço o senhor ter gastado o seu tempo, melhor, perdido o seu tempo aqui. A minha decisão já está tomada. Ele foi até o quarto, pegou a mala e saiu. E deixou o pastor e a esposa ali. E foi embora. Que coisa dura para o coração de um pastor. Ansioso por uma restauração. Quantas lutas, quantas dificuldades. E nós não somos donos da verdade. Ele é a verdade. Nós não temos como ser donos dele, não. Ele é que nos tem como dono. Ele é o Senhor. E nós temos que sempre lembrar isso. Nós estamos sempre aprendendo uns com os outros. Agora, aquilo que nós temos total clareza da palavra de Deus, não vamos abrir mão. Vamos fazer isso com respeito, com amor, mostrando, sim, com muito zelo. Mas sempre preocupados. Não é fácil. Quando nós encontramos pessoas que estão desacreditadas da palavra de Deus, e nós temos uma responsabilidade como pastores muito grande, de alertar a igreja, e de chamar a atenção da igreja, como Jeremias fez ali. Não vão ser mensagens sempre na bronca. Eu não compartilho desse evangelho. Eu não compartilho do evangelho onde só existe pecado. Nós vivemos tempos na igreja evangélica que o enaltecimento era Satanás, tudo era Satanás. Parecia que Satanás era mais importante do que o próprio Deus. Hoje, às vezes, nós estamos no meio dos evangélicos como aqueles caçadores de fantasmas, mas não de fantasmas, de pecados. Pessoas que estão se relacionando com outras não para crescerem, amarem, cuidarem umas das outras, não, mas para encontrar algum pecado e dizer assim, pronto, esse aqui é um pecador por isso, por aquilo, e começa a fazer toda uma guerra em cima daquilo. Não. Nós vamos, em alguns momentos, levar mensagens duras, sim, mas não sempre. Jesus não foi assim. Jesus não foi assim. Havia momentos de descontração, de alegria, havia momentos de palavras de encorajamento e havia os momentos duros também. Então, como pastores, nós aprendemos. A vida pastoral não é fácil quando nós levamos a sério. A vida pastoral não é fácil. E talvez uma coisa que os psicólogos dizem muito, como alguns já disseram. Algumas estatísticas mostrando que pastores sofrem muito, porque se cobram demais. Ainda que a esposa diga, não, você está fazendo muito, e aí o pastor pai diz, não, eu posso fazer mais. Eu não estou fazendo muito, eu preciso fazer mais. E eu acho muito belo quando Paulo diz lá, e citamos esse texto no lançamento do livro, que foi um texto que encheu meu coração há meses, quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito, aí diz Paulo, muito mais do que todos os outros. Eu não trabalhei muito mais do que... Eu trabalhei muito, sim, temos trabalhado muito, e louvado seja Deus por isso. E ficamos felizes. Quando Deus nos usa na vida uns dos outros, isso deve trazer alegria ao nosso coração. Os pecados vamos enfrentar, vamos tratar dos pecados, porque todos nós somos pecadores, então a gente vai procurar cuidar uns dos outros, trazer alento, alegria.
Um certo dia, um irmão procurou, veja só, há pessoas que não creem no Senhor, isso é duro para o coração de um pastor. Mas Jeremias disse: eu não me recusei a ser pastor, apesar daqueles que não creem no Senhor, descreem do Senhor. Um certo dia, um irmão procurou o pastor e disse: meu pastor, é difícil ser pastor, não é? Já pensou? Cuidar de uma igreja de pessoas com educação diferente, com opiniões diferentes, com necessidades diferentes, com anseios diferentes, com disposições diferentes. É preciso muita compreensão, tino, calma, sabedoria. As crianças correm no corredor, gritam. Os grandes, os adultos, cochicham na hora da pregação, passam bilhetinhos, mensagens, zaps, criticam, olham para os lados e para trás, acenam com os olhos, com as mãos, e o pastor vê tudo com paciência. É preciso muita energia para ser pastor. Quando a gente fica doente, o pastor vem visitar. Quando a gente falta ao culto, ele nos procura. Quando alguém está interessado no evangelho, o pastor vai para incentivar. Quando na casa da gente algum problema existe e é do conhecimento do pastor, o pastor vem emprestar a sua solidariedade e apoio. O pastor não tem feriado, não tem domingo. E eu agradeço aqui à igreja e ao conselho quando entendem que o pastor pode, e a gente solicita, e sempre foram muito solidários nisso, de entender que às vezes é preciso um tempinho de descanso assim. A todo tempo o pastor prega a mensagem salvadora, conforta os aflitos, leva refrigério às almas, guia as ovelhas, severo, admoestador, compreensivo, alegre, gentil, confidente, sigiloso, mas nem sempre ele é compreendido. Se encara os problemas calmamente, ele é um sem coragem. Se então ele age energicamente, toma atitudes, é porque ele é precipitado. Se ele é paciente com os pecadores, os faltosos, é porque ele é tolerante. Se ele adverte, se preocupa com... se ele adverte, é porque se preocupa com coisinhas. Se não adverte, é porque ele não dá bolas para a vida da igreja. Se visita muito, anda muito, então ele é um entrão, aproveitador, está atrás da boia dos outros. Se visita pouco, tem uma grande falta. Se prepara bem os sermões, ele é metido a intelectual. Se ele prega simplesmente, de modo simples, é porque ele é fraco. Se ele zela pela ordem dos trabalhos, é porque ele é durão. Se ele cuida dos testemunhos dos crentes, é porque é exigente. Se ele não se preocupa com isso, é negligente. Hein, meu pastor? Não é fogo ser pastor? E aí o pastor respondeu ao irmãozinho: é uma bênção. Quem escreveu isso foi o pastor Elci Rodrigues, pai da nossa irmã Adelice. Meus avós moraram de frente para os seus pais. E meu pai, quando eu disse: o senhor conhece o pastor Elci? Tem uma membro lá da igreja. E ela disse que eles moraram em Palmares. Ele disse: repita o nome. Eu disse: Elci Rodrigues Pereira. Você tem o nome todo. Ele disse: meu Deus, eles moraram em frente à casa da gente. Ele disse: que família bênção, que família bênção. Papai, naquele jeito, você já conhece como é, não sei se ele está assistindo. E aí ele falando sobre a família, falando do testemunho de um pastor. Como é difícil ser pastor, não é? É bênção. É bênção. Todos nós temos as nossas lutas. Mas, por último, eu não me recusei a ser pastor, não só apesar daqueles que abandonam o Senhor, não só apesar daqueles que descreem no Senhor, mas também apesar daqueles que ignoram o chamado do Senhor. É por isso, então, que Jeremias nos diz no versículo 16 aqui: mas eu não me recusei a ser pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição, tu sabes. E agora veja o que Jeremias diz: o que saiu dos meus lábios está no teu
conhecimento. Jeremias estava dizendo: Senhor, eu não ignorei o teu chamado, eu sabia que a mensagem era difícil, eu sabia que a mensagem era dura, Senhor, mas eu não deixei de pregar a palavra do Senhor, eu não deixei de buscar ser um pastor segundo a tua vontade, de atender ao teu chamado. Eu não me recusei a ser pastor, apesar dos que ignoram o chamado do Senhor. Pastor não pode ser aquele que não deu para nada na vida, e aí vai ser pastor. Eu soube de um candidato, seminarista, desculpe, que no primeiro semestre as notas dele eram 1, 2, 1,5, 0, até zerar, zerou prova. Isso há muitos anos. O conselho da igreja chamou e disse: cuidado, você tem mais um semestre para se recuperar. E as notas permaneceram. O conselho chamou e disse: tchau, você não foi chamado para ser pastor. Tchau, você poderá ser membro da igreja, cuidado o que você vai assumir na igreja, mas para pastor você não foi chamado. Você precisa estudar. Todo mundo estuda, então se dedique, faça o melhor para a glória de Deus. Jeremias está dizendo: Senhor, eu não me recusei a ser pastor. O que estava no meu coração, o que saiu dos meus lábios, é do teu conhecimento. Não, Senhor, eu não ignorei o teu chamado. Difícil. Precisamos orar, precisamos ter o nosso tempo de oração, precisamos meditar na palavra, não para achar o sermão do domingo, a mensagem do domingo, não. Diariamente ler, e não é só pastor, todos nós precisamos nos alimentarmos da palavra, e o pastor ainda mais. Como ele vai pregar se ele não recebeu do Senhor? E é o próprio Jeremias que vai ser usado por Deus, para lá em Jeremias 3,15, dizer: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Jeremias 3,15. Pastores segundo o meu coração. Jeremias está dizendo: Senhor, eu não ignorei o chamado do Senhor. Eu não ignorei. Eu não poderia, Senhor, jamais ignorar. Eu não me recusei a ser pastor. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não ser pastor seria muito mais fácil. O autor é desconhecido. Não ser pastor seria muito mais fácil. Seria mais fácil ter uma rotina menos puxada, ter direito a feriados constantes, sem compromissos, e direito a finais de semana completos, quando quisesse. Seria mais fácil ter tempo para mim, para minha família, para viajar, curtir, fazer as minhas vontades. A cada momento pode ser que eu precise fazer uma pausa. Eu tenho procurado cuidar disso. Você está começando. Eu estou procurando corrigir na minha vida aquilo que fiz de errado. Nesta igreja, aqui no primeiro ano, nós estávamos com, acho que Samara, bebezinha, Damaris ainda era uma criança, um casal em guerra, pós-culto da noite. Eu disse: deixa eu só terminar de cumprimentar as pessoas e a gente conversa no gabinete. Nunca mais faço isso. Nunca mais. Eu achei que 1 hora de conversa resolveria. Eu estava na porta, cumprimentei a todos. Quando foram embora, ficou minha esposa e as 2 filhas. Eu disse: vamos lá, vamos conversar lá no gabinete. Eu posso conversar 10 minutinhos, 15, mas 1 hora não. E aí terminou o culto, e eu não passei 1 hora, passou de 2 horas, e nós saímos daqui 15 para meia-noite. 15 para meia-noite. Não precisa fazer isso. Não farei mais. Jesus não quer isso de mim. Eu direi: aprenda a viver com Deus. Nós vamos sentar, vamos chorar por 15 minutos. E eu tenho a semana toda, eu sou capaz de abrir mão do meu dia de feriado, de folga, da segunda-feira pastoral. Não tem problema, a gente vem para cá, a gente conversa, passa uma manhã conversando, não tem problema. Não, mas o cuidado com a família. Seria mais fácil
não precisar estar metido em conflitos de relacionamentos amorosos, familiares e tantos outros que nos chamam para mediar. Seria mais fácil não precisar ouvir tantas críticas. E mais fácil ainda não precisar dar a vida por algumas ovelhas que, em forma de agradecimento, jogam no lixo tudo que você ensinou e devolvem com críticas e palavras duras que você sabe que nunca precisaria ouvir se não tivesse escolhido essa dura e, por vezes, ingrata vocação. Seria mais fácil não precisar tomar cuidado com cada palavra dita, cada foto postada, cada atitude. Seria mais fácil não ter tanta visibilidade e não precisar pensar até antes de respirar. Seria mais fácil não ouvir a dor do outro, até porque aqui dentro já tem outro ser humano com dores suficientes falando alto. Seria mais fácil não precisar lidar com a ingratidão de tantos que você amou, orou, aconselhou e nem sequer consideraram que foram servidos gratuitamente todo esse tempo. Seria mais fácil ter horário de trabalho delimitado, chegar em casa e poder desligar o telefone tranquilo, sem medo de receber um áudio de 5 minutos de alguém chorando e pedindo ajuda. Há muitos anos nós temos que fazer uma rápida pausa. Nós fomos para um congresso de pastores e eu quero agradecer muito a Deus por esse investimento dessa igreja nas nossas vidas como pastor. O pastor Luizinho não está aqui porque está viajando, viagem de casamento, ok. E eu lembro que naquele ano, Jacira, esposa do diácono Samuel, nós conversamos com o conselho apoiou ela ir conosco para esse congresso de pastores. E naquele dia eu convidei um pastor, colega meu, que estava pastoreando no sul, pernambucano, e nós fomos para o almoço. Quando a gente saiu do almoço, Jacira estava horrorizada. Ela disse, pastor, que horror, que coisa horrível. Ela estava horrorizada com o que ela ouviu. Porque o meu colega disse lá, ele disse, olha, na igreja onde estou pastoreando, acertei com o conselho, é isso mesmo, 8 horas de trabalho e ponto final. Não me liguem de noite, não me liguem de madrugada, não me liguem fora do horário. 8 horas e ponto final. Hoje a gente tem Zap, tem um monte de coisa. Não dá para ser pastor assim. Seria mais fácil poder viajar de férias por um longo período de tempo, sem precisar conviver com uma constante pressão interior. Isso eu estou tentando administrar. Mais conhecida como uma preocupação sincera, mas conhecida como uma preocupação sincera com a igreja e com cada ovelha. Seria mais fácil não precisar contribuir financeiramente na igreja e gastar meu dinheiro com coisas que fizessem bem somente a mim. Seria mais fácil não precisar medir as consequências e fazer o que der na telha por livre e espontânea vontade. Seria mais fácil viver uma vida de sacrifícios, não viver uma vida de sacrifícios, embalada por lágrimas e um genuíno esforço para negar cada pecado que insiste em bater na porta do meu coração. Seria mais fácil pensar só em mim e ter como referência alguém que não se esvaziou da sua glória para morrer numa cruz. Seria mais fácil, mas sem dúvida, menos gratificante, menos nobre, menos digno e menos especial. Um dia todos juntos cantaremos que valeu a pena cada lágrima e cada gota de suor derramada em prol da edificação do reino de Deus nessa terra. Seria mais fácil, mas só seria, porque desse chamado eu não largo mão até o fim dessa vida. Eu não me recusei a ser pastor. Deus abençoe sua vida, Denilson. Deus abençoe pastores aqui presentes. Deus abençoe futuros pastores a serem ordenados. Eu estou vendo o Pedro. Deus abençoe colega de turma, de Denilson e outros. Elson, que roubou nossa Samara, me aguarde no seminário. Seu curso de 4 anos poderá durar 40 anos no deserto. Me lembre o nome. Vitor. Está pastoreando, né? Certo. Mais algum pastor conosco aqui, que eu não tenha citado?
Leônides saiu, seminarista. Certo. Vamos orar, vamos curvar nossa fronte. Depois o grupo louvor já irá assumir para nos dirigir no cântico Vinho e Pão, nos preparando para a ceia do Senhor. Vamos orar? Pai Santo, nós te adoramos por teu nome. No nome do teu Filho Jesus, o nosso Supremo Pastor. Nos ajuda para que nós não recusemos o chamado que um dia o Senhor fez a cada pastor para servir ao teu reino e à tua igreja. Louvado seja o Senhor, pela igreja do Senhor Jesus. Nós somos eternos devedores ao Calvário, ao que o teu Filho Jesus fez, ao sacrifício dele por nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas motivações erradas, corrige-nos e coloca-nos de volta no trilho, para a glória do teu nome. Nós te oramos assim, Pai, pedindo mais uma vez a tua bênção sobre todos nós como pastores, aqueles que estão para ser ordenados pastores, que o Senhor abençoe as esposas, filhos, famílias, dá-nos famílias pastorais saudáveis, dá-nos igrejas saudáveis e que juntos, famílias pastorais e igrejas, vão buscar a saúde espiritual, para não sermos doentes como o povo de Judá. Nós clamamos isto, no nome do Senhor Jesus, e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor.